Shalom, Adonai, amigas. Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada. Eu não sei que horário você vai se deparar com esse devocional, mas hoje, 26º dia da nossa jornada. Esse final de semana eu não publiquei devocionais no nosso canal, e vamos seguir daqui para frente assim, porque retomei as atividades, o trabalho, os trabalhos na igreja. Então, final de semana a gente se dedica mais para a igreja, fica um pouco mais corrido de postar aqui. Mas eu vou fazer o seguinte: de segunda a sexta-feira postarei os devocionais normais, os vídeos e tudo mais. Sábado e domingo eu vou fazer as postagens do devocional, mas não vou fazer o compartilhamento deles nos grupos de WhatsApp. E eu vou colocar apenas o versículo do dia e a pergunta de reflexão, tá bom? Mas espero que vocês tenham continuado aí orando e buscando ao Senhor, porque isso é muito importante. Antes da gente começar, eu quero deixar um recadinho aqui, na verdade, um convite para as mulheres aqui de Santo André, do ABC, na verdade. Sexta-feira, agora, dia 30 de janeiro, nós vamos ter o primeiro encontro de mulheres dessa jornada de cura. Toda última sexta-feira do mês vai ser a sexta em que nós vamos nos reunir para fazer o culto especial, o encontro especial de mulheres voltadas no tema Mulher e sua jornada de cura. Então, esse tema de janeiro é o despertar para a jornada. Sexta-feira a gente tem um encerramento, praticamente, vamos dizer assim, do mês de janeiro, e a gente vai ter esse encerramento com esse encontro maravilhoso, com ministrações específicas, com momento profético, ativação profética, para que você possa se movimentar e viver o extraordinário de Deus. Você é o nosso convidado. O encontro vai acontecer na Igreja Batista Nissi, Rua Biblos, 112, Jardim Santo André. Fica ali próximo da Vila Luzita, uma travessa da Avenida Loreto. Espero que você possa estar conosco na sexta-feira. Vamos ver se talvez seja possível também fazer a transmissão pelo YouTube. Caso a gente for fazer a transmissão, eu coloco aqui para vocês também depois compartilharem, ok? E assistirem para aquelas que não podem vir, que são de outros estados. Mas vamos lá. Para hoje, vamos falar do nosso tema, enfrentando o medo de mudar. Então, vamos fazer agora uma respiração, só para a gente se aquietar e acalmar diante do Senhor? Feche teus olhos e a gente vai respirar profundamente e soltar, tá? Aquela respiração 5-5. Em 5 segundos eu inspiro e solto em 5 segundos. Vamos juntos por 2 vezes. Mais uma vez. Muito bem. E agora a gente vai falar da nossa temática, enfrentando o medo de mudar. O versículo tema de hoje é 2 Timóteo 1,7, porque Deus não nos deu espírito de medo. Olha que incrível. O medo sempre aparece quando a mudança se aproxima. Lembra de Jonas? Apesar que para mim Jonas não foi tanto medo de pregar em Nínive. Jonas não queria, de fato, aquele povo sendo convertido. Mas lembra de Esther? Esther teve medo de comparecer à presença do rei. Fazia dias que ele não a chamava e ela poderia morrer. Eu tenho certeza que José também deve ter sentido muito medo quando foi jogado ali na cisterna, quando foi levado à prisão. E Elias, depois daquele dele ter falado aquelas coisas para Acabe, o texto nos diz que ele foge e ele estava com medo de uma mulher. Depois do confronto com os profetas de Baal, Elias ele foge porque ele estava com medo. O medo ele sempre aparece quando uma mudança está se aproximando. Haveria uma mudança no reinado ali com Esther. Houve uma mudança de governo com Elias. Houve uma mudança de história com José. Quando a mudança vem, o medo se aproxima. Ele tenta paralisar, ele tenta confundir, ele tenta desestimular e até tirar a sua fé. Mas a presença de Deus, ela não elimina o medo. Não, mas ela nos capacita a avançar, independente do medo.
Sabe quando a gente brinca, tá com medo, mas vai com medo mesmo? Pois é. A graça nos faz isso, a presença de Deus faz isso, faz a gente ir, mesmo com medo. Além do medo, apesar do medo, o Senhor nos ajuda a avançar. E por isso fica uma pergunta de reflexão aqui para mim e para você. Que medo tem tentado me impedir de mudar? Talvez o medo mudar. E qual mudança é essa? Sabe, quando eu estava lendo isso daqui, que medo tem tentado me impedir de mudar? Eu sei que tem alguns medos, mas também tem algumas mudanças. E às vezes é essa mudança que gera o medo, sabe? Que mudança que eu tô procrastinando? A mudança de um hábito alimentar? A mudança de um comportamento com as telas? Redes sociais? A mudança de um hábito ruim? A mudança de um tipo de fala? A mudança de estudar? Qual é a mudança? Qual é o medo que está tentando me impedir de mudar? Nós precisamos vencer isso, em nome de Jesus. Então eu quero te convidar a orar junto comigo nesse momento. Diga assim ao Senhor: Senhor, eu entrego meus medos a ti e eu recebo o teu espírito de coragem, amor e equilíbrio. Em nome de Jesus. Amém. Que você possa declarar: eu avanço com coragem, mesmo sentindo medo. Como Josué. Não temas, Josué. Tem bom ânimo. Esforça-te. Eu vou te fazer conquistar. Você vai liderar esse povo. Josué também tinha medo, mas ele avançou. E é isso que o Senhor nos chama a fazer hoje. Mesmo com medo, avance. Avance com coragem, mesmo que o medo apareça aí, batendo na sua porta. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida e até o nosso próximo momento da jornada. Beijos, amadas.